Olá, seja bem-vindo. Eu sou Lênio e estamos aqui estudando um tema de crucial importância para todos que estão na caminhada cristã e os que não estão também, que deveriam buscar esse caminho, né? E estamos aqui no sexto vídeo, no sexto estudo, continuidade do assunto, que é o caminho da carne, que é o caminho do homem, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Se você está chegando aqui por esse vídeo, sugiro que você comece lá pelo primeiro vídeo, ok? Porque todo vídeo ele tem um antecessor que aborda a base do assunto do vídeo em questão que você está assistindo. Então, se você está vendo esse, você precisa ver os demais, para você compreender melhor o que nós estamos tratando aqui, tá bom? Então, se você já tem acompanhado, vamos dar continuidade. Qualquer comentário que você fizer será bem-vindo, e qualquer apontamento com relação ao assunto que você tiver vendo comigo aqui será muito bem-vindo. Vou procurar responder. O que não souber no momento, a gente vai pesquisar junto e vamos chegar a uma conclusão, né? Perdão. Ok? Então, vamos dar continuidade. O caminho da carne e o caminho que é o caminho do homem, e o caminho do Espírito, que é o caminho de Deus. Como é do nosso costume, vamos iniciar o nosso estudo pedindo para o Senhor Deus nos ajudar com o Teu Santo Espírito e nos orientar. Santo Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, coloca-me, Senhor Deus Santo, à Tua disposição, com a Tua graça te peço, que Tu possas, com Seu favor, com Sua bondade, com a Sua misericórdia, atende, Senhor Deus, a nossa necessidade, que é em conhecer o Senhor mais e mais. Este é o desejo de todo filho do Senhor que nasceu de novo, de toda filha que foi encontrada pelo Senhor, que nasceu de novo, conhecer o Senhor mais e mais. É assim que os filhos, Senhor Deus, se relacionam com os pais, buscam a voz do Pai, buscam a direção do Pai, buscam saber qual é a vontade do Pai, buscam estar junto do Pai, andar com o Pai, ter a mão do Pai, sentir a presença do Pai, a proteção do Pai, a direção do Pai. E assim que o Senhor é com todos os seus filhos. E o Senhor tem cuidado de todos os seus filhos e filhas. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que conhece o coração de todos os viventes na terra. Tu és aquele que colocou dentro da alma do ser humano, independentemente de qual a sua etnia, independentemente de qual a sua cultura, independentemente de qual a sua classe social, independentemente de qual a sua inteligência, independentemente de qual a sua educação, o Senhor colocou dentro do âmago do ser humano, de todo ser vivente, como diz a tua palavra, o senso da eternidade. Todo ser vivo possui dentro de si esta marca, que é o senso da eternidade. Todos sabem, sem exceção, que há uma eternidade a ser encontrada, uma eternidade, há algo superior, há algo que é emanente, é algo que está acima de tudo, é algo que está sondando constantemente os nossos corações. Portanto, todo ser humano na Terra, todo ser vivente, possui esta característica, que é o senso da eternidade. Tu és um Deus que nos socorre, um Deus que nos orienta na sua sabedoria. Tu és um Deus que traz o entendimento na sua sabedoria. Somente o Senhor, na sua sabedoria, pode encontrar o homem, o ser humano, que
que possui a sua sabedoria pequena, limitada, maligna, egoísta, invejosa, prepotente, pretensiosa. Só o Senhor Deus, através do Espírito Santo do Senhor, pode alcançar o homem com a sua sabedoria e sabe como alcançar o homem com a tua sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nos orienta, nos guia, Senhor, para que possamos, com a tua ajuda do Espírito Santo do Senhor, com a tua graça, podemos entender os teus preceitos, a tua palavra, como diz o teu servo Davi, Senhor Deus, no Salmo. Senhor, ensina-me os teus mandamentos e poderei viver para ti. Davi disse, Senhor, ensina-me os teus mandamentos e poderei andar segundo a tua vontade. Senhor, ensina-me o teu querer e poderei andar conforme é o teu agrado. Ajuda-nos, Senhor. Alcança-nos, orienta-nos, como o Senhor já tem feito há tanto tempo, de geração em geração. Em nome de Jesus Cristo, te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Vamos dar continuidade, então. Hoje eu resolvi aqui colocar um estudo antes daquela definição que eu fiz no último vídeo, que eu comentei que eu ia dizer sobre que existe algo dentro do ser humano, embora nós tenhamos visto até agora de como o ser humano está degradado, de como o ser humano está mergulhado no pecado, nos seus delitos, na sua vontade humana, que é somente viver para si, conforme o seu querer determinado por ele mesmo. Eu comentei com os irmãos e com todos que nós iríamos falar sobre algumas coisas que dispõem dentro do ser humano. Apesar de todos o problema que é o ser humano, de toda a calamidade que é o ser humano, como nós já vimos até agora, existe algo dentro do ser humano que nós, sabendo disso, nós devemos ter esperança. E uma dica que eu vou dar para você é o que eu acabei de falar aqui na oração agora. Existe dentro do ser humano, toda criatura vivente na terra, existe isso dentro do ser humano, o que a Bíblia chama do senso da eternidade. Deus colocou isso dentro de cada ser humano, em todas as gerações da história do planeta. Todo ser humano tem dentro de si, teve dentro de si, tem dentro de si, terá dentro de si o senso da eternidade. Portanto, não tem nenhum lugar para que o ser humano possa querer fugir, porque o senso da eternidade Deus colocou dentro dele. No próximo vídeo nós vamos tratar desse assunto, que este é uma das questões que tem dentro do ser humano e que, sabendo disso, nós devemos ter esperança. Ok? Tá bom? Então nós vamos tratar agora, e também falei que nós iríamos abordar e discutir e ver na Bíblia, entender na Bíblia, buscar nas Escrituras sobre uma outra questão tão crucial, tão importante, tão séria quanto é a justiça de Deus, que é o amor de Deus. E até comentei com vocês no outro dia que há uma grande possibilidade de tudo que você ouviu, vamos, uma forma bem radical que eu falei assim, né? Mas para mostrar para você que de fato muita coisa que está por aí se ensinando a respeito do que é amor de Deus e que Deus é amor, que não é o que a Bíblia ensina, não. Tá? Então, de acordo com as Escrituras, no próximo vídeo nós vamos tratar dessas questões, tá bom? Das coisas, de algumas características que tem dentro do ser humano e do amor de Deus. Porque antes de nós chegarmos lá, gostaria agora de fazer aqui um intermediário, colocar como intermediário para nós, entre o próximo assunto e tudo que nós temos visto até aqui, o conceito que você agora precisa entender, que é o seguinte: por que que nós estamos utilizando da Bíblia
para nós discutirmos e avaliarmos e aprendermos e concluirmos e arrazoarmos a respeito da vontade humana, da característica do homem, né? Das suas maneiras de viver, por que a vontade do homem é do jeito que é, por que o homem tende a sempre ser egoísta, por que o homem tende sempre a buscar a satisfazer a sua própria vontade. Conhece aquele ditado, um ditado popular, né? Que diz assim, cada um puxa a sardinha para o seu próprio prato. Conhece essa história? Que todo mundo puxa a sardinha para o seu próprio prato? Pois é, essa é a nossa natureza. Todo mundo, em grau maior ou em grau menor, vai defender sempre o seu ponto de vista. Porque isso faz parte da nossa natureza. E eu estou abordando essa questão de usando isso como exemplo, de cada um puxa a sardinha para o seu próprio prato, não só naquilo que diz respeito à nossa naturalidade que é em você ter o cuidado com você mesmo. Isso é uma coisa crucial. Uma pessoa, quando ela sofre um machucado na mão, ela vai procurar colocar remédio. Se a pessoa está com dor de dente, ela vai procurar resolver esse problema do dor de dente. Não é isso? Então, e nós temos isso como natural dentro de nós. As pessoas que elas não têm, que têm essa dificuldade em entender e mistura dentro da sua cabeça de uma forma ou de outra e tem problemas de personalidades, de vontades em viver uma vida normal no que diz respeito a cuidar de si mesmo, né? Nós temos que olhar inclusive esse tipo de ensino com muito cuidado. Sabia? Com muito cuidado. Porque na grande maioria dos assuntos que eu já li até hoje, e eu leio sobre esse assunto há muitos anos, eu vou dizer para vocês, tem muita coisa dentro da psicologia aí, ensinando essa questão de cuidado de si mesmo de uma forma completamente antibíblica e contra o bom senso. Uma pessoa que tem uma lógica mínima, básica a respeito de alguns assuntos básicos, ela já vai perceber que muita coisa do que se ensina na psicologia sobre isso está furada, não tem caminhos, está fora, não tem lógica. É completamente inadmissível. Então eu quero abordar com vocês aqui o seguinte, do porquê que nós estamos utilizando da Bíblia para nós tratarmos deste assunto, em conhecer como o ser humano é. O que a Bíblia fala de como o ser humano é? Por que a Bíblia? Por que não utilizarmos outras fontes de consulta e de estudos, como, por exemplo, a filosofia, como a própria psicologia? Porque eu quero mostrar para você aqui agora que este aspecto da vida humana, no que não é biologia, no que não é sangue, no que não é estrutura óssea, no que não é química, tá? Quem trata do assunto, do aspecto que tem a ver com características da emoção humana, da alma humana, do sentimento humano, sabe quem que é? As Escrituras que ensinam a respeito disso. E a base que a Bíblia nos traz para nós termos entendimento sobre esse assunto, nada mais é, nada menos é, de quem que falou sobre esses assuntos? O próprio Senhor Jesus Cristo. A própria lei de Moisés no Antigo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo, que são várias cartas que ele escreveu no Novo Testamento, em grande parte dessas cartas, Paulo tratou da questão da imagem do homem, da natureza humana caída e da nova natureza do homem, que ele conquista essa natureza, essa nova natureza, um novo jeito de ser, através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, através de um relacionamento pessoal com Deus. Nós vamos chegar até lá.
Então, por que eu gostaria de abordar agora a questão da Bíblia? Porque eu quero colocar neste inteirinho agora, entre o próximo vídeo que nós vamos ver, sobre essa característica que está dentro do ser humano, que nós devemos buscar entendê-la, compreendê-la, e a partir daí nós desperta a esperança em nós, porque nós vamos ver, meu Deus, o homem ainda sendo tudo quanto o homem é, que a gente definiu até, né, comparando com o povo israelita lá, que é a oliveira brava, nós chamamos até de tranqueira, né? Porque o homem é isso, o homem é tranqueira. O homem sem Deus é tranqueira. O homem, por natural, quando ele nasce, o homem se desenvolve, e com o passar do tempo você vai percebendo, meu Deus do céu, que é isso? Vai ver, esse é o homem. Esse é o homem. E tem um detalhe, vocês vão perceber que com o passar do tempo, existe uma definição na Bíblia, uma definição e afirmação na Bíblia, que inclusive, além de existir essa questão da natureza humana pecaminosa, degradada, revoltante, inimiga de Deus e amante de si mesmo, o máximo que ela puder, porque o problema do homem é que ele é amante de si mesmo ao extremo. Esse que é o problema do homem. Esse é o problema do ser humano. Ele é completamente adorador de si mesmo. E o que é alguém adorador de si mesmo? É uma pessoa que ama a si mesmo demais. Este é o conceito que a Bíblia explica sobre amor. E nós vamos entender isso em detalhe. Ok? Então, este é o princípio bíblico e é o conceito que as Escrituras ensinam do que é amor. Nós vamos compreender isso de acordo com as Escrituras. Então, eu quero colocar nesse inteirinho aqui, entre o próximo vídeo e o outro vídeo anterior, fazendo para você e colocando para você a seguinte pergunta, se é que você já não a fez. Por que devemos utilizar apenas a Bíblia para nós aprendermos e estudarmos a respeito de nós mesmos no que diz respeito à nossa natureza humana? Por quê? Existem vários argumentos que poderia estar apresentando para vocês aqui, vários mesmo. Se eu sentar para escrever e sentar para relatar, e ir nas Escrituras e com os livros que eu tenho de estudos e com os entendimentos que eu já tenho até hoje, certamente eu poderia colocar para vocês, sabe lá quantos argumentos. Mas eu vou apresentar para você aqui um argumento que para mim e para muitos cristãos de todas as eras que viveram na Terra, este argumento é o argumento mais importante. Tá? Por que nós devemos utilizar a Bíblia para nós entendermos sobre as questões da natureza humana? Porque a Bíblia é suficiente. Esperava alguma coisa marambulosa, alguma coisa, né? Porque a Bíblia, ela é suficiente. Precisa de detalhes e de outra fonte de consulta? Não precisa. Não precisa. Porque a Bíblia, ela é suficiente. Vamos ver? Vamos lá. Então a questão é, eu preciso entender que o caminho do homem para solucionar problemas afasta-se das soluções de Deus. Nós não temos tratado sobre o caminho da carne, que é o caminho do homem? Pois é, neste caminho da carne, que é o caminho do homem que você viu até agora, a gente precisa entender o seguinte, que neste caminho, nesta sabedoria, nesta busca, neste desenvolvimento de raciocínio, tá?
para solucionar os problemas do que diz respeito à natureza humana, este caminho da carne, que é o caminho do homem, não tem eficácia. Não tem eficácia. Ok? Por que não tem eficácia? Porque nós vimos até agora. Porque a sabedoria humana, ela não pode compreender a sabedoria de Deus. E o homem só pode conhecer a respeito de si mesmo, na profundidade da sua natureza humana, somente se ele for ajudado por aquele que o fez. Portanto, é através da sabedoria de Deus onde nós devemos buscar, através das Escrituras, onde nós devemos buscar o conhecimento que queremos ter a respeito de nós mesmos. E tem um detalhe, se prepare, porque você vai ter a vida toda para poder aprender, a vida inteira. A vida inteira. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, por que você vai ter a vida inteira? Já parou para pensar? Alguém pode dizer assim, eu acho complicado esses assuntos, porque esses assuntos, para a gente abordar esse tipo de assunto, nós temos que entrar em conhecimentos e mais conhecimentos, e mais conhecimentos, e mais conhecimentos, que talvez abranja inclusive até áreas diferentes, incluindo até a própria medicina, por exemplo, para que a gente possa ter algum auxílio, para a gente entender melhor a questão da natureza humana. Pois eu tenho uma informação para te passar. Ok? A Bíblia diz, está escrito, nós já vimos sobre esse versículo, em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para edificação. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos rever lá. 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo, 1 e 2, 3, 16, 17. Toda a Escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá? Portanto, queremos buscar entendimento sobre o homem, porque somos como somos, porque somos egoístas como somos, porque somos invejosos como somos, porque somos avarentos como somos, porque somos jactanciosos como somos, porque somos soberbos como somos. É a Bíblia que fala sobre isso. E ela não vai colocar a mão na sua cabeça e chamar você de tadinho. Não vai. A Bíblia vai colocar, as Escrituras vai mostrar para você o seguinte: veja como você é e veja como Deus quer fazer você ser. E à medida que você for lendo as Escrituras e percebendo em detalhes o quanto Deus se preocupa com você e tudo o que Deus já fez, tudo o que Deus já fez para você se tornar quem Deus quer que você seja, amigo, você larga tudo e você quer Deus o tempo todo. Você não quer mais nada na vida. Em primeiro lugar, você vai querer Deus. Por quê? Porque Ele virá sobre você e mostrará sobre você e falará a você. E o seu ouvido, que não é este ouvido, mas simbologicamente esse ouvido, mas a sua entranha vai ouvir o que este ouvido não consegue perceber. Porque é Deus falando com você, porque é a sabedoria de Deus alcançando você. E a partir daí você
certamente vai ter as Escrituras, a Bíblia, como a sua fonte principal e única para esses tipos de assunto. E não terá necessidade mais de nenhum outro tipo de fonte para abordar sobre a vontade humana, sobre desejos, sobre aspirações, sobre tipos de problemas comportamentais, virtudes, defeitos, vícios. Você não vai querer outra fonte. Você vai ter aqui a revelação de Deus para você saber tudo a respeito desses assuntos. Ok? Ok? É isso. Então, por que nós devemos utilizar a Bíblia para nós buscarmos conhecimento a respeito desses assuntos? Primeiro, o único argumento que eu vou apresentar para vocês, tem vários, mas o mais importante é esse. Porque ela é suficiente. Ok? Tá. Os problemas, portanto, então eu preciso entender que o caminho do homem, que nós temos visto até agora, para solucionar problemas no que diz respeito a esses assuntos, eles vão te levar por um caminho que não é do jeito que Deus vai resolver. Porque este caminho do homem, que é o caminho da carne, ele vai te levar de acordo com os sofismas e filosofias que os homens desenvolveram baseado nas suas conjecturas sobre o que eles pensam sobre a natureza humana. Ok? Então, as Escrituras, que é a palavra de Deus, ela está à sua disposição. À sua disposição. Você quer um psicólogo que você não precisa marcar horário, você não precisa pagar hora, você não precisa se locomover para enfrentar trânsito, você não precisa ficar acanhado ou de recomendações se esse psicólogo vai ser bom ou não. Quando você tem este livro aberto, estes livros abertos de Gênesis e Apocalipse, você não está junto com você de um terapeuta. Não! Você está na companhia aqui de, primeiro, vamos dizer assim, de milhares de homens e de milhares de mulheres que têm as histórias das suas vidas relatadas em detalhe. Para você aprender com eles sobre problemas que você está passando hoje e você acha que ninguém nunca passou isso na vida. Percebe? Você está aqui na companhia de milhares e de milhares de mulheres e de homens que viveram virtudes e passaram por desafios gigantescos em vencer vícios, em vencer coisas horríveis. E que Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, os acudiu em tempos oportunos e os ensinou, andando com eles 24 horas por dia. Percebe? Então, só baseado nisto que eu acabei de falar para você, a Bíblia já é suficiente. Eu não comentei sobre o que é mais importante quando nós dizemos que a Bíblia é suficiente. Não é por causa disso. E isso é um exemplo que eu dei. Um segundo motivo pelo qual as Escrituras é suficiente. A Bíblia ela foi escrita por homens no decorrer da história
que inclusive de Gênesis e Apocalipse, todos esses 66 livros aqui, são 66 livros na Bíblia protestante. Então esses 66 livros foram escritos por mais de 44 homens. Em tempos diferentes, épocas diferentes, às vezes épocas perto, às vezes épocas bastante longe uma das outras. Ok? E estes homens, como diz lá no livro de 1 Pedro, foram homens santos, ou seja, foram homens que Deus separou ao longo da vida para revelar a eles, falando diretamente com eles em alguns casos, e em outros casos, como parte da revelação de Deus, foi escrita por através de tradição oral. É isso. Existem passagens bíblicas que os homens, quando escreveram, não receberam diretamente como revelação de Deus e passaram a escrever. Há muitos casos sim, mas há muitos casos também que foram escritos por tradição oral. Como? Moisés recebeu a informação do seu pai, que recebeu a formação do seu pai e foi passando de geração em geração, por exemplo. E foi escrito o livro de Pentateuco, uma parte delas, outra parte Deus revelou diretamente. Ok? Então, assim, existem os chamados textos maçoréticos, não vou entrar nesse detalhe. Então, a questão é o seguinte, a Bíblia foi escrita ao longo dos anos, mostrando a história de diversas pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, velhas, crentes, descrentes, homens muito ruins, homens bons. E nós temos de Gênesis e Apocalipse essa revelação dada por Deus, para que você possa ler e saber quem você é, como você é, por que você é do jeito que você é, por que você se comporta do jeito que se comporta, por que você tem dificuldade em determinada área, por que você não tem dificuldade em outra área. O seu amigo tem dificuldade numa área, você não tem aquela dificuldade dele, você olha para aquilo, puxa, isso é tão banal, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso, mas você tem um problema em outra área, que o seu amigo olha para você, puxa, mas isso é tão banal, eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Percebe? A Bíblia explica sobre isso todos os detalhes que você quiser. Todos os detalhes do que eu quiser, todos os detalhes que você quiser entender de acordo com o que Deus revelou para que você pudesse entender. Sabe o que significa? Que a Bíblia não vai te levar para um caminho fantasioso. A Bíblia não vai te levar para um caminho onde você vai ter que ficar imaginando coisas para você poder acertar. Não! A Bíblia não ensina nada no que diz respeito à imaginação. Não tem esse papo com a Bíblia, de ensinar você a imaginar alguma coisa. Não existe isso na Bíblia. Isso aí foi invenção que fizeram desse século para cá. Inclusive dentro das grande parte da igreja evangélica neopentecostal, principalmente. Muitas coisas que você ouve dizer, muitas coisas dentro da igreja neopentecostal, o que eles chamam de fé, não tem nada a ver com fé bíblica, tem a ver com imaginação. E a Bíblia não ensina nada disso. Percebe? Então, as escrituras ela é suficiente. Agora, o argumento mais contundente, mais convincente de que a Bíblia é suficiente, sabe qual que é esse argumento? Sabe qual é? É que quando você tem a Bíblia, você vai ler na Bíblia e vai aprender na Bíblia que quem trouxe a revelação, quem trouxe esses testamentos e esta vontade para a raça humana, você vai ler na Bíblia, que a Bíblia ensina, que foi o próprio Deus quem deixou e trouxe isso para a raça humana. E sendo o próprio Deus que trouxe esta revelação, estes mandamentos para a raça humana, tem mais um pequeno detalhe. A Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina, que quando você lê-la, você está lendo a vontade de Deus, a
palavra de Deus. Você está lendo a palavra de Deus. Se você está lendo a palavra de Deus, se você está ouvindo a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus, sabe o que significa isso? Que você tem garantia dada pelas Escrituras que é o próprio Deus que está presente na sua palavra, revelando a você o que Ele pensa sobre você, o que você é, o que Deus quer para você e o que Deus quer para o seu futuro. E o que Deus já fez por você, para que você possa estar no futuro, onde Deus vai querer que você esteja. E aí assim você vai se conhecendo mais e mais. Aí vai acontecendo uma coisa dentro de você à medida que você lê-la. À medida que você lê-la e à medida que você lê-la. E entre outras práticas também que a gente vai abordar, mas por enquanto é sobre isso. Então, à medida que você lê-la, você vai despertando para uma nova consciência. Você vai se despertando para uma nova mente. Vai sendo causado em você um termo chamado metanoia. Uma mudança de mente. Vai sendo criado aqui novas estruturas que a ciência humana não consegue definir, que a ciência humana não consegue perscrutar. Ainda até que a ciência humana, por intermédio do desenvolvimento da tecnologia, consiga até já ler coisas e colocar coisas na sua cabeça. Não está falando de mente ainda. Percebe? Então, Deus perscruta o teu ser através da tua palavra. Por isso que a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela penetra o coração do homem, divide alma de espírito, junta de medula. Ela entende a profundidade dos corações e as profundidades dos pensamentos. A Bíblia diz assim que Deus sabe o que se vai falar antes que a palavra venha na sua boca. Antes que você fale alguma coisa, Deus já sabe o que você vai falar. Você está entendendo? A Bíblia nos ensina que antes que a palavra, que a sua palavra, que a sílaba, que a letra que vem à tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Você vai querer outra fonte de consulta para saber a respeito da por que você tem certas dificuldades comportamentais? Você vai querer saber de outra consulta, outra fonte de consulta, para buscar entendimento daquilo que você gostaria de melhorar dentro de você, que tem percebido alguns erros em você, e você não gosta de ser assim, gostaria de ser diferente, e você vai buscar outras consultas para atender a respeito dessas coisas? Se quem revelou e incutiu no coração dos homens para escrever essas escrituras de Gênesis e Apocalipse, sabe o que você vai falar antes que você fale? Percebe? Portanto, por que nós estamos então buscando na Bíblia o ensino, as referências, o entendimento a respeito da vontade humana, que é a vontade da carne e segundo a vontade do homem? Este é o argumento que eu quero apresentar para você, que eu acabei de mostrar. Ok? Portanto, vamos lá, os problemas criados pelo homem, os problemas que nós causamos na vida de outras pessoas e na vida de nós mesmos, no que diz respeito aos nossos comportamentos, os problemas criados pelo homem
em consequência é uma consequência da desobediência no jardim do Éden. Vamos ler lá? Gênesis 3, de 19 a 20. Gênesis 3, de 19 a 20. Gênesis 3, 19 a 20 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornarás. Conhece alguém que não virou pó? Não? Será que existe algum ser humano que não chegou à morte? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Ok? Mas no primeiro ponto. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este é a consequência, é a causa porque Adão pecou. Ele se rebelou contra Deus. Nós já vemos isso nos primeiros vídeos, ok? Mais detalhe. O porquê também não podem ser resolvidos esses problemas por filosofias humanas e métodos humanos. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Colossenses capítulo 2. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Colossenses, Filipenses, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, de 6 a 8. Colossenses 2, de 6 a 8 está assim. Colossenses 2, de 6 a 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Olha o que Paulo estava orientando de como as pessoas daquele local deveriam buscar entendimento. Olha como o apóstolo Paulo estava orientando. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Nós não entramos nessa questão sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo ainda, como Senhor e Salvador. Tá? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Portanto, o apóstolo Paulo ensinou aquelas pessoas onde ele esteve a eles andarem em um local, e eles beberem numa fonte, eles aprenderem de uma fonte. Em outra passagem bíblica, o apóstolo Paulo disse para uma certa igreja onde ele esteve, ele diz assim: eu, quando estive no meio de vós, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana. Olha o que Paulo falou. Eu, quando estive no meio de vós, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana. Você quer ver hoje quais são os tipos de sabedoria que se utiliza hoje aí para convencer as pessoas e para ensinar as pessoas? Quer? Coloca, escreve, entra no Google e escreve assim, ó, marketing digital. Sabe o que você vai perceber? Você vai perceber que aparece, por exemplo, um que está vendendo a ideia para solucionar aqueles problemas que muitas das vezes eles estão incutindo na cabeça das pessoas que existem para vender os produtos deles. Sabe o que eles fazem? Aí aparece um, daqui a pouco faz uma posição assim, ó. Aparece um que faz uma posição assim. Nós vamos fazer isso mesmo? Tem certeza que vamos fazer isso mesmo? Tem certeza?
Aí a pessoa fica, o que eles vão fazer? O que vão fazer? Aí dá a impressão que ele está surpreso com o que eles vão, a equipe dele vai fazer e vai trazer alguma coisa de muita vantagem para você, né? Beleza. Daqui a pouco você vê aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 pessoas fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Até com o mesmo timbre de voz do rapaz que está ensinando todo mundo. Sabe o que é isso aí? Sabedoria persuasiva. Isso aí é persuasão, sabedoria humana. Sabedoria humana. O apóstolo Paulo, quando foi pregar na igreja, quando foi levar o evangelho para ele, sabe o que Paulo falou? Eu, quando estive no meio de vós, não foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração de poder e de espírito. Você tem certeza que você quer buscar entendimento a respeito de você mesmo, do que Deus sabe sobre você mesmo e o que Deus quer que você saiba sobre você mesmo, buscando em outra fonte de consulta, onde vão usar de persuasão e de sabedoria humana para te levar a labirintos e mais labirintos, para você ficar preso ali, embasbacado com tanta coisa que se inventa a cada década ou a cada 5 anos, sei lá. Ok? Então a sabedoria humana, ela não tem, a filosofia humana não tem nada em cooperar para o seu crescimento na vontade de Deus. E o seu crescimento na vontade de Deus é o reconhecimento de quem você é diante de Deus. Há uma passagem bíblica que houve um homem chamado João Batista. Foi o homem que veio um pouquinho antes, ele foi contemporâneo de Jesus, ele nasceu praticamente junto com Jesus, praticamente tinha quase a mesma idade de Jesus. E eles ali, ele falou assim, que eu diminua e para que ele cresça. Olha só, você vai conhecer a Deus, aliás, você vai conhecer a si mesmo. Sabe quando? Com a Bíblia. À medida que você conhecendo a Deus, você vai se comportar e você vai tomar uma atitude, e você vai ter uma atitude que todos aqueles que entram pelo caminho do Espírito, que entram pelo caminho de Deus, certamente 100% deles tomarão e executarão e terão essa atitude. Sabe qual é? Você irá se curvar. Você irá se curvar diante da soberania. Você irá se curvar diante da grandeza, da revelação de quem Deus é e de quem Deus quer que você se torne, de glória em glória, ou seja, de crescimento em crescimento. Você vai se curvando, e à medida que você for se curvando, isso vai estar se demonstrando que Deus está crescendo em você. À medida que você vai se curvando, você vai se negando. O que é se negar? Nós vamos ver com mais detalhe. Esse negar você vai dar razão. À medida que você vai se curvando, à medida que você vai dando razão a Deus, que você vai dando certeza a Deus, você vai dando crédito, dizendo, eu admito, o Senhor tem razão, é verdade, o Senhor está 100% correto, eu entendo. E à medida que isso for acontecendo, a sua mente vai se transformando numa nova mente, uma metanoia vai acontecendo. E a sua mente vai se transformando de um novo homem que Deus vai formando, até você completar o tempo determinado por Deus aqui. E você, no final da sua vida, você vai poder dizer
com toda convicção e com toda certeza e com toda alegria e sem nenhuma sombra de dúvidas dentro de você, você vai poder repetir o que um dos maiores apóstolos da Bíblia, mais usados por Deus para escrever as Escrituras, diz: completei a carreira, guardei a fé. Você quer buscar outra fonte de consulta para conhecer sobre você mesmo? Outro ponto diz aqui: então qualquer tentativa fútil de misturar inclusive as escrituras e teorias, 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 e teorias. Fala mais teoria, vai. Obrigado. Teorias e teorias. Você misturando isso com tudo isso daí, não serve. Por quê? Porque os problemas que dizem respeito à natureza humana, só quem trata disso com eficácia é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ok? Então temos tudo o que precisamos aqui nas Escrituras. Tudo o que precisamos nas Escrituras. Tudo, todos os conceitos necessários, tudo o que precisamos para viver uma vida nova no Espírito, segundo o caminho de Deus, temos nas Escrituras. Ah, mas eu não acho nas Escrituras respostas para aquele problema de química. Mas, óbvio. Ah, eu não estou encontrando nas Escrituras aquele problema para solucionar aquele cálculo de matemática. Sério? Eu não estou conseguindo encontrar na Bíblia aquela solução para aquele problema de mecânica. Não está encontrando? Percebe que a Bíblia não é para essas coisas. Você vai resolver o problema de química, você vai ter que buscar o conhecimento da química. Você vai querer resolver a questão da física, vai buscar a questão da física. Embora já tenha até gente hoje comparando física com a Bíblia. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo como as coisas acontecem? O caminho do Espírito está aqui. E o caminho do homem é o caminho da carne. E dentro da sabedoria humana é o caminho da carne, que vai levar o homem a cada vez mais ser o adorador de si mesmo. Ok? Outro detalhe. No que diz respeito a tratar de problemas básicos como de rebelião e desobediência, mau caratismo, mentira, autocomiseração, uma coisa muito facciosa que se ensina dentro da psicologia, muitas das vezes, que ele chama de baixa autoestima, é uma coisa facciosa, baixa autoestima. Se ensina muitas das vezes que qualquer coisinha ali que a pessoa de repente está passando e está mergulhada num momento de tristeza ou de insatisfação, já diz, não, é a baixa autoestima, balela, invenção humana, besteira de sabedoria humana. Ok? Existe a baixa autoestima? Existe. Sabe quando que isso existe, a questão de baixa autoestima? Nós vamos abordar isso mais para frente. Mais para frente, não vou entrar nisso agora. Ok? Mais para frente. Ok? Tá bom? Então, no que diz respeito às Escrituras, ela tem
tudo o que você precisa entender que Deus revelou a respeito da sua natureza humana e tudo o que tem a ver com a sua questão de comportamento, a Bíblia te ajuda a tratar. Tudo o que for a respeito a nível de comportamento humano, a Bíblia te ajuda a tratar. Poxa, mas existem pessoas que estão num nível psíquico, vamos dizer assim, num nível mental, já há tantos anos mergulhadas em remédios e drogas, amigo, a coisa ali já misturou com biologia, já entrou um monte de detalhe. Um monte de detalhe. A mente do ser humano ali já foi de alguma forma o cérebro da pessoa, na verdade, né? O cérebro da pessoa. Ok? Então, é Bíblia, ensino da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre pecado, o que a Bíblia fala sobre natureza humana, o que a Bíblia chama de vontade humana. Médicos e psiquiatras empenhados, eu imagino, que devem ter coisas complexas, eu imagino, não tenha dúvidas. E com a Bíblia aqui nós vamos ter todas as respostas. Não, não. Com a Bíblia nós não vamos ter todas as respostas, não. Mas todas as respostas que a Bíblia nos dá serão suficientes. Serão suficientes. E as respostas que a Bíblia nos dá, como eu já falei, elas não te levam a se tornar uma pessoa fantasiosa. A orientação das doutrinas bíblicas, dos ensinos bíblicos, do conhecimento bíblico, tira de você esse viés de buscar soluções fantasiosas. Se é você uma pessoa que lê a Bíblia, que busca entendimento bíblico, que se dedica a ler as Escrituras, certamente você vai ser uma pessoa que, vamos dizer assim, né? Tá falando tanto em vacina hoje em dia, né? Vamos dizer assim, você vai estar vacinado com esse negócio de fantasia, aí você vai estar vacinado, você vai ser uma pessoa que vai estar vacinada. Ok? Então, por isso que a Bíblia ela é suficiente. Então, assim, tratando de problemas básicos, como a questão de desobediência, né? E o modo meramente superficial, como a sabedoria humana procura distorcer a vontade e o próprio plano de Deus para conduzir o homem ao conhecimento, inclusive, de Jesus Cristo, faz com que o homem tenha, inclusive, mais dificuldades. Você não concorda? Se você está ensinando uma criança, por exemplo, vou fazer uma comparação. Você está ensinando uma criança, por exemplo, língua portuguesa, os primeiros passos da gramática. E você vai e começa a conduzir essa criança com um ensino errado, com um fundamento errado, uma gramática errada. E você vai incutindo isso na cabeça dela, errado, caminho errado, um jeito errado. O que vai acontecer? E vai lá, primeira semana, terceira semana, e tal, vamos supor que alguém faça isso. O que vai acontecer? Essa pessoa, uma comparação, essa criança, para poder depois ela aprender o que é certo, ela vai ter mais trabalho, porque ela vai ter que desconstruir aquilo de errado que ela aprendeu. Uma coisa simples. Tratando das questões espirituais,
no que diz respeito à nossa natureza, se buscamos o entendimento das questões espirituais a respeito da nossa natureza, que é a Bíblia que ensina, e nós não entendemos que são coisas espirituais, mas que são coisas que a sabedoria humana pode deduzir por si mesma, você está mostrando para você mesmo que, de fato, o caminho seu é o caminho da carne, é o caminho da sabedoria humana. Você tem se interessado pela sabedoria humana, no que diz respeito a esses assuntos que a gente está abordando. Obviamente, se você quer ser um engenheiro eletrônico, você vai estudar para ser um engenheiro eletrônico. Você não vai ter que estudar a Bíblia para ser um engenheiro eletrônico. Claro. Você não vai estudar a Bíblia para ser um médico. Embora eu creio que se você estudar a Bíblia para ser um médico, eu creio que você será um melhor médico. Eu creio. Eu entendo assim. Pelos fundamentos que a Bíblia tem, inclusive. Sobre o homem. Creio. Eu creio não porque eu quero crer. Creio porque existem fatos que me levam a crer. Ok? Então é isso. O caminho do Espírito é o caminho segundo as Escrituras, segundo o caminho de Deus. E ele nos revela, através do estudo bíblico, da sua dedicação às Escrituras. E Deus se revela a você. Você precisa congregar alguma igreja para conhecer a Deus. Não precisa. O que? Não precisa. Você precisa participar de uma igreja para conhecer a Deus. Não precisa. Não precisa. Óbvio que não. Você tem a Bíblia? Tem. Você tem tudo o que você precisa para você conhecer a Deus. Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem a Bíblia? Tem. Se debruça sobre ela? Sim. Tem desenvolvido dentro de você um desejo por Deus cada dia? Sim. Está aprendendo sobre a respeito do Senhor Deus? Sim. Percebeu, já entendeu quem é Jesus Cristo? Sim. Certamente você vai fazer parte de uma igreja. Certamente você vai fazer parte. Você não vai conseguir ficar longe de uma igreja. Porque se isso fosse possível, alguém conhecer a Deus conforme as Escrituras e não ter a necessidade e o desejo de estar numa igreja, não é o Deus da Bíblia. Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia? Não tem nada a ver. Não vou abordar sobre esse assunto agora, tá? Mas, ok? Então é isso. Então, as Escrituras nos falam a respeito desse Deus, que se revela a nós, através da tua santa palavra. E Ele quer se fazer conhecido de você, para que você aprenda mais sobre você, para que você aprenda mais sobre o seu próximo, para que você aprenda mais sobre o que Deus quer de você e do seu próximo, para que você aprenda mais sobre o que Deus quer, como você se comporte com relação ao seu próximo, para que Deus mostre para você o quanto que Deus quer que você empenhe em depositar cuidado com o seu próximo. Para você aprender o quanto que Deus quer revelar a você nas Escrituras, pelo conhecimento da Bíblia, o que Deus quer, inclusive, o que você, inclusive, o nível, inclusive, de amor, de repente, que você precisa ter até com o seu próximo. Existe, inclusive, nas Escrituras, entendimento dado até pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o quanto de amor
que Deus quer que você dê para o seu próximo. Ok? E você vai perceber à medida que você lê as Escrituras, à medida que você tem entendimento dela, você vai perceber com muita clareza. Nós vamos avançando nesse ensino. Nós vamos perceber com muita clareza que quando Deus fala a respeito de você mesmo, quando Deus fala a respeito de mim mesmo, quando Deus fala a respeito de si mesmo, normalmente, sabe como é que Deus fala? Deus fala assim: você já sabe o que você sabe. Ou você acha que aquele que já sabe a palavra que a palavra que vai chegar na sua boca antes de você falar vai virar para você e vai procurar te ensinar assim: olha, vem aqui que eu quero que você entenda o que eu sei a seu respeito. Você acha que tem algum ensino na Bíblia que fala sobre isso? Deus, você vai entendendo com as Escrituras, à medida que você for crescendo no entendimento, você vai perceber o seguinte: no que diz respeito a você e como você trata você, Deus vai falar assim. Deus fala para você nas Escrituras, o ensino bíblico é o seguinte: Deus falando para você e para mim, você sabe o que você sabe. Você sabe o que você sabe. Você sabe o que você não sabe. Percebe? E tem um detalhe, não tem como esconder disso. Não tem. Lembra do senso da eternidade que eu falei no começo? Ok? Não tem como fugir do que você sabe. Não tem como esconder o que você sabe a respeito do que você sabe. Deus sabe o que você sabe. Ou você não acha que Deus não saiba o que você sabe? Ok? Então, e Deus é bom. E Deus é bom. E Ele cuida. E Ele nos orienta. E Ele caminha conosco. E Ele nos ajuda com a sua palavra. E traz para nós todo dia. Como diz Lamentações no capítulo 3, o profeta Jeremias escreveu assim: olha que maravilha que é o Deus da Bíblia. Olha quem é o Deus da Bíblia. Veja quem é o Deus da Bíblia. Nós até agora nós estamos falando de um Deus justo. E que nós vimos o que Deus fez por causa da sua justiça. Foram sacrifícios lá. Nós vamos chegar em detalhe no Novo Testamento. Nós vemos o que Deus fez com os touros e com os bodes no Antigo Testamento por causa do pecado do povo. Por causa da justiça de Deus. Agora, quer saber também como Deus é? O profeta Jeremias escreveu Lamentações, capítulo 3. O profeta Jeremias escreveu assim: as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Presta atenção. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. E para Deus ser esse Senhor, presta atenção nessa palavra. E para Deus ser esse Senhor, o que é Senhor? É dono. Para Deus ser esse dono, para Deus ser esse Senhor, cheio de misericórdia e graça, que se renova cada manhã. O que ele precisou fazer?
Não é que ele precisou fazer. O que ele fez, ok? Leia lá para você ter um pequeno começo. João 3,16 fala o que Deus fez. Está conseguindo começar a associar as coisas? Percebe? Então é isso. Portanto, a Bíblia foi entregue ao homem como a única fonte onde ele pode encontrar as soluções de Deus para os seus problemas reais, pessoais, comportamentais, existenciais e muitos outros tipos de problemas na vida também. A Bíblia nos orienta. Várias passagens de provérbios nos ensinando tanta coisa para que você possa ter uma vida moderada, uma vida moderada, segundo a vontade de Deus. Para que você não entre em situações complicadas. Não é isso? A Bíblia nos orienta a respeito de tudo isso. Vamos ler? Salmo 19, de 7 a 11. Salmo 19, de 7 a 11. Salmo 19, de 7 a 11. Salmo 19, a 7 a 11. Salmo 19, 7 a 11. 19, 7 a 11. A lei do... Olha o que o salmista está escrevendo. Olha, veja o que o salmista escreveu a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar, a grande recompensa. Veja como o salmista tratava a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. Você acha que um homem desse tinha alegria no Senhor? Você acha que um homem desse era perfeito? Não. Mas um homem desse tinha conhecimento de Deus? Um homem desse tinha relacionamento com Deus? Um homem desse tinha alegria e contentamento em Deus? Será que Deus é diferente hoje? Será que a palavra de Deus não tem o mesmo poder como tinha antes? Será que a palavra de Deus ela não tem a mesma eficácia que tinha antes? O que será que mudou? O que será que tem mudado? É Deus que tem mudado? A Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Sabe o que significa a palavra eficaz dentro da engenharia elétrica, dentro da eletricidade? Olha que interessante. Você vai entender quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz agora. Olha que interessante. Na eletricidade, vamos conhecer a palavra eficaz. Na eletricidade existe uma corrente elétrica que o nome dessa corrente elétrica chama-se corrente eficaz. Significa o seguinte: se você tem uma lâmpada na sua casa, essa lâmpada só está conseguindo acender, sabe por quê?
porque está passando por ela uma corrente elétrica eficaz. O que significa isso? Significa que a corrente elétrica que está passando pela lâmpada está sendo numa quantidade tal que está tendo capacidade suficiente para fazer com que a luz produza luz, com que a lâmpada produza luz. A corrente elétrica que está passando pela lâmpada tem uma capacidade tal de elétrons que está passando por ali, o suficiente para fazer com que a luz produza essa quantidade de luminosidade. E essa quantidade de luminosidade que a lâmpada está fornecendo para mim, isso chama-se trabalho. Então a lâmpada está nos fornecendo uma quantidade de trabalho, vamos dizer assim, que é a quantidade de luz no ambiente. E isso só é possível por quê? Porque a corrente elétrica que está passando por ela é eficaz. Ou seja, então toda vez que você ouvir falar assim, a palavra de Deus é eficaz, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, a palavra de Deus é suficiente para produzir trabalho, mudança. A palavra de Deus é eficaz, ou seja, ela é suficiente para produzir aquilo que Deus lhe apraz que seja feito. Que Deus apraz, que Deus quer que seja feito. E quando a Bíblia diz assim, que nós devemos nos arrepender dos pecados e ler as Escrituras, e a Bíblia fundamenta em nós a mente de Cristo Jesus em nós, o que vai acontecer? A Bíblia é totalmente eficaz para produzir uma mente nova. Isso significa que a palavra de Deus é eficaz. Ela é suficiente para produzir em você um novo homem, uma nova criatura que deseja Deus, viver segundo Deus. E agora o quê? Se tornando luz. Deus vai eficazmente produzir em você luz. Que vem de quem? Dele mesmo. Por intermédio de quem? Da sua palavra, que é eficaz. Ok? Então, é nas Escrituras onde nós devemos buscar, porque é a palavra de Deus. Então nós lemos aqui o salmista dizendo, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O apóstolo Tiago disse, lá na carta que o apóstolo Tiago escreveu, aquele que tem falta de sabedoria, busque a Deus, peça a Deus, que Ele dá sem fazer acepção de pessoas. Ou seja, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Opa, você está pedindo sabedoria de Deus? Sim. E Deus não está te dando? Não. Mas como Deus não está te dando sabedoria? Não, eu estou pedindo sabedoria para Deus já faz uma semana já. E como é que você tem feito? Não, eu chego no meu quarto, peço sabedoria para Deus. Senhor Deus, eu peço a tua sabedoria, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá entendimento. Tá. E você está achando que Deus vai te dar sabedoria e entendimento desse jeito, assim? Mas não é não? Eu falei, não é não. Por onde que Deus fala? Deus fala do jeito que Deus quiser falar, não tenha dúvida. Deus pode falar audivelmente? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas normalmente é assim que Deus fala? Não. Por onde que Deus fala? Pela sua palavra. Portanto, Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá, que Ele a dá, que Ele a dá, que Ele a dá, sem lançar em rosto, diz outra versão. Ele dá e fala assim, olha, não joga na cara de ninguém, não. Deus fala, Deus dá sabedoria e não faz exceção de pessoa. Pediu sabedoria para Deus, de um coração quebrantado, pedindo de sabedoria, precisa de ajuda de Deus, quebrantado, está numa situação que você não se compreende às vezes,
porque está cometendo coisas que você não consegue se desvencilhar daquilo de alguma forma ou de outra, e precisa de sabedoria de Deus, fique em paz. Deus te dá a sabedoria. Até para você se manter da forma como você está, mesmo que a solução ainda não tenha no tempo que você quer. Mas Deus vai dar sabedoria para você se comportar durante o tempo que ainda você não tem a solução. Onde está escrito isso? Nas Escrituras. A Bíblia diz que nós devemos, eu estou avançando um pouco, nós devemos entrar no Santo dos Santos ousadamente para buscar socorro oportuno. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: agora nós temos acesso direto a Deus. Direto. Tem algum sacerdote aqui na terra entre você e Deus? Não existe nenhum. Não? Tem não. Então, nenhum padre vai ser sacerdote entre eu e Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Nunca foi. Um padre nunca vai ser um sacerdote entre você e Deus. Nunca vai ser. E nunca foi. Um pastor vai ser o sacerdote entre Deus e você. Nunca foi e nunca vai ser. Nunca foi e nunca vai ser. O acesso a Deus agora é direto, através de um sumo sacerdote. Existe um mediador entre você e Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver isso com mais detalhe. Ok? Portanto, é a Bíblia que nos ensina a respeito de nós mesmos, a respeito de quem Deus é, a respeito do que Deus quer para nós. E o que Deus quer fazer em nós. Em que Deus quer que você seja parecido. Tá bom? Ela é suficiente. É por isso que nós buscamos o entendimento a respeito destes assuntos na Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Só para a gente finalizar esse módulo aqui, eu vou ler agora um salmo muito conhecido, lá no Salmo 119, tá? Muito conhecido para você ver, Salmo 119, 105, veja o que o salmista Davi, o rei de Israel, olha o que o salmista Davi, o rei de Israel, o homem que a Bíblia diz, o homem perfeito na terra, que Deus falou que era um homem que era segundo o seu coração. Olha o que diz o Salmo 119. Olha o que ele escreveu no Salmo 119 a respeito da palavra de Deus. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Olha o que está escrito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105, escrito por Davi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente, te ajude, ser com você, te oriente, me oriente, nos guie e use da sua misericórdia, bondade, favor, graça, o tempo todo para conosco, para que nós possamos andar no centro da sua vontade e dependermos nele, e vivermos nele, e dependemos dele, para que nós possamos a cada dia viver conforme o agrado dele. E assim nós certamente teremos paz de Cristo, a paz de Deus em nós, e viveremos conforme agrada o Senhor Deus, e certamente seremos abençoados por Ele. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe grandemente.